Muito bem. Para nós brasileiros, nós que somos réis mortais, né, e no meu caso, né, aqui de mero estudante, de mero aprendiz, o que podemos intuir daquela sessão do STF ontem, né, sobre o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio, né? O ex-presidente Luiz Inácio já foi condenado por unanimidade em segunda instância. E ali estava sendo debatido sobre o julgamento, se ele procede ou não, de forma válida, o habeas corpus. Então, conforme o que foi decidido ontem, o que foi debatido e como foi finalizada a sessão, o que se pode intuir daquela situação, né, para qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência, é que de fato aquelas pessoas, vamos dizer, aqueles togados que estão lá, eles que deviam de fato trabalhar em prol da nação, né, em prol das leis, né, e deveriam estar ouvindo um pouco de uma parte do clamor popular, né, que também tem a sua razão, é que eles de fato não estão trabalhando em prol, né, nem do povo, nem em prol das leis, né, nem em prol da verdade. Eles estão trabalhando em prol das suas próprias carreiras. Se você perceber bem, conforme eu fiquei acompanhando, né, fiquei trabalhando e acompanhando o dia inteiro aquela situação e depois reassisti. Então você vê que a maior parte da discussão, a maior parte do tempo, todos, pareciam que estavam mais dando lições sobre jurisdição um para o outro, lições de direito um para o outro, né, lições de doutrina jurídica. Estavam discutindo a coisa em si, a doutrina em si, e não o caso concreto. Prescindiram, por exemplo, nos outros casos, os outros criminosos enquadrados na Lava Jato e que são tão culpados quanto o Lula, né, já estão na cadeia e passaram pelo mesmo processo. Mas com relação ao Lula, a coisa foi diferente, né? E as pessoas estão se perguntando por que, claro, existe um diferencial por ele ter sido um presidente, mas a questão é a seguinte: olha o tempo que essa coisa está se arrastando, né? Olha o tempo que a coisa assim está suando sangue, né? E me parece que algumas pessoas aí do YouTube, algumas pessoas que estão se autopromovendo, né, como grandes porta-vozes do clamor popular, não se deram conta. Aliás, pessoas que estão sendo até, vamos dizer assim, orientadas pelo grande trabalho do professor Olavo de Carvalho, não se deram conta de uma lição que o professor Olavo de Carvalho já explicou muito bem em diversas ocasiões. Que essa gente, né, o pessoal de esquerda, seja em que lugar do planeta for, eles não dão ponto sem nó. E eu já tinha dito isso em um vídeo anterior. Quando o Lula foi julgado, né, por unanimidade lá no final de janeiro, apareceu no YouTube a Joyce Hasselman aos prantos, né, emocionada com aquilo. Apareceu aquele mala, aquele Nando Moura, né, declarando assim, em alto e bom som e aos quatro ventos, né: eu fui levar a minha esposa para jantar no restaurante 5 estrelas para comemorar esse fato. É isso que vocês fazem, vocês ficam cantando vitória, vocês estão subestimando o inimigo, meu. Eu não boto fé que o Lula vai ser preso, né? Esse processo pode todo ser revertido, eles vão fazer isso, meu, né? Eles vão ficar fazendo rodeio, como diria o Ariano Suassuna, eles vão ficar fazendo rodeios. É só olhar toda aquela corte lá, né, de todas aquelas pessoas que deveriam estar trabalhando em prol do bem comum, em prol do bem da nação, em prol da verdade. Qual deles que, percebendo toda a corrupção que está, vamos dizer assim, contaminando aquela corte, qual deles disse assim, tipo, tirou a sua toga, pendurou na cadeira e disse: eu renuncio ao meu cargo porque eu não quero ser responsável por esse tipo de coisa que está acontecendo aqui. Eu deveria estar trabalhando em prol do povo e não em prol da minha carreira. Qual deles falou isso? Nenhum. E olha que o Luiz Edson Fachin já foi cliente de uma parente minha, que trabalhava com correção de texto, era redatora, e ela corrigiu alguns livros do Edson Fachin. Eu já estive na frente do Dr. Luiz Edson Fachin. Sempre achei um homem competente. E ontem não vi força alguma nele.
para protestar de forma inteligente. E a senhora Carmen Lúcia, que está lá, né, liderando aquela situação, o que ela fez? Vocês lembram daquele filme que já faz algum tempo, é o Trafic, Ninguém Sai Limpo, onde diversas quadrilhas de tráfico de drogas estavam sendo presos, chefes, né, de quadrilhas de tráfico de drogas ali na fronteira do México e Estados Unidos estavam sendo presos. E um deles, um dos mais poderosos, estava nas mãos já da justiça e tudo estava se encaminhando para que ele fosse realmente condenado. E o que aconteceu? A defesa do traficante, percebendo que já não havia mais nenhum recurso, nenhum diálogo, nenhuma argumentação a favor do seu cliente, decide o quê? Era uma juíza que estava cuidando do caso. Então a defesa, o advogado da defesa decide ameaçar a juíza, né? Claro, de uma forma, o quê? Toda formal, né? Vamos dizer assim, tentando puxar situações históricas da carreira dela, né? Algumas situações em que ela não foi, vamos dizer assim, supostamente competente, então decidiu colocar assim em dúvida a competência dela para julgar o caso, né? E colocá-la contra a parede moralmente, né? Para que o caso se arrastasse mais um pouco e a testemunha principal do caso ali, que era um ex-sócio do traficante, pudesse ser executado. E assim, né, se anularia o caso, se engavetaria o caso. E o que a juíza faz diante da ameaça do advogadozinho de merda lá, que não sabia quase se expressar? Ela decide suspender a sessão e deixar que ele investigasse a carreira dela. Ela foi covarde, né? Ela optou por salvar a sua carreira. É o mesmo que aconteceu com a doutora Carmen Lúcia. Ela se rendeu, ela entregou os pontos. Então, o que aconteceu ali é assim, cara, é shakespeariano. Parece assim que é aquela coisa do Ricardo III, do Shakespeare, sabe? É como se o Lula fosse o Ricardo III, que está lá o tempo todo se fazendo de homem justo, na verdade é um homem mau, né? Até que vai chegar um dia, né, que, né, já que o Lula está decidido a fazer provocações em todo o país com as suas caravanas, até que vai chegar um dia que ele vai confrontar um tipo bem violento, né, um tipo bem justiceiro, e aí ele vai, né, assim como Ricardo III, se desesperar e morrer. É bem provável que isso aconteça, ou como o próprio professor Olavo de Carvalho sugeriu, né, como a questão do rei Lear, né? Vai chegar àquela conclusão só depois da loucura. Então, quer dizer, ali, nenhum daqueles togados está trabalhando em prol do povo. Porque como é que os outros criminosos que estão dentro estão enquadrados na Lava Jato, já estão presos e só o Lula? Por que só o Lula está sendo beneficiado? Né? É como disse o Sandro Rocha, é como disse o Paulo Eduardo Martins, é como disse o Alexandre Frota, entre outros. Ele é um costa quente, né? Ele conseguiu pegar todo mundo ali, né? Ele conseguiu embolsar essa gente, né? E isso que o Lula não é um homem estudado, mas é tal como o próprio professor Olavo de Carvalho já avaliou, ele é um psicopata. Ele está pegando todo mundo, meu filho. Né? É um homem que se exime de culpa o tempo todo, em nenhum momento você vê uma retratação pública desse homem. É um cara que se compara a Deus, né? É um cara que se coloca como o rei do mundo. Então, eu gostaria de fazer assim a distinção entre Lula e um dos maiores homens do Ocidente, que é Sócrates, né? O fundador da filosofia no Ocidente. O que acontece com Sócrates? Tal como a gente pode compreender na Apologia de Sócrates, que é um documento histórico. Que ele de fato foi punido injustamente. Mas ele chega lá e se defende. E se defende falando toda a verdade, com a maior lucidez. E ainda se coloca abaixo dos sofistas. Ele diz, né, vamos dizer, os sofistas com seu discurso sofisticado, né, mas né, não condizente com a verdade, tentam e logram a corte, né? E a corte opta pela condenação à morte de Sócrates. E Sócrates expõe toda a verdade. Mas mesmo assim, percebendo ali, Sócrates percebeu ali no final do julgamento que o mundo acabou. Já naquele momento o mundo já tinha acabado. Então o que ele faz?
ele aceita a punição, porque ele sabe que já não há mais saída para ele, não há mais chance para uma pessoa do nível dele, porque ele já tinha atingido um grau de transcendência, de consciência, que vai além desse mundo. Então ele prefere, então, não dá, como é que eu vou? Se ele tivesse que fugir da condenação, ele teria que se sujeitar de novo ao mundo, à sua corrupção, às suas contingências, às suas decadências. Então, para deixar um exemplo para a humanidade, né, no caso ali deixando para os seus discípulos, sobretudo Platão, para que continuem aquela tradição de busca da sabedoria, busca da verdade, ele se submete ao julgamento, porque ele sabe que para o mundo, né, o verdadeiro, a pessoa que realmente está em busca da verdade, que realmente está acordada para a verdade, ela sabe que ela vai perder para o mundo. Mas Sócrates, né, exatamente percebendo que se ele se rendesse, se ele decidisse tentar reverter o processo, ele poderia se salvar da pena de morte, mas corromperia totalmente a sua alma, né? Ou seja, ele trairia toda aquela verdade que ele já havia descoberto. Ele decide, ele opta, não, pode me matar, porque eu vou atingir uma coisa muito melhor, né? Ou ele coloca as duas possibilidades, ou eu vou entrar no descanso eterno, ou o mundo vai se ampliar para mim, né? Eu vou para o além, né? Eu vou transcender esse mundo com a morte. Então, ele fica ao lado da verdade, mesmo que precise morrer por ela, né? O que o Lula fez? Lula, com todas as provas que o incriminam, o tempo todo se faz de inocente e tenta ganhar o mundo. Sócrates, inocente, né, não tenta ganhar o mundo, né? Ele, exatamente como mais tarde aparece nos evangelhos, quando Jesus diz, não resistais ao mal, né? Então Sócrates ganha o universo ao não se submeter ao mundo. Lula, se submetendo ao mundo, à sua corrupção e às suas contingências, perde todo o universo, né? Perde a sua alma e ainda, vamos dizer assim, faz aquilo como o próprio Mário Ferreira dos Santos, o grande filósofo brasileiro, já disse, né? Vai se tornar, de uma maneira ou outra, vai continuar sendo um ditador e infernizando a vida das pessoas, com todas essas provocações que ele tem feito aí, né? E agora, provavelmente, muitos petistas da cúpula do partido PT e muitos simpatizantes estão cantando vitória. Mas, de fato, eles podem cantar vitória porque eles estão ao lado do mal. Não adianta dizer que não, porque eles estão. E o mal acaba, de alguma maneira, prevalecendo sempre. Aqui é o mundo, meu filho. Como Jesus disse, isso é um vale de lágrimas. Agora, as pessoas que estão trabalhando em prol da verdade não tem que ficar cantando vitória, porque agora estão todos aí, né? Todos revoltadinhos. Agora, eu tenho certeza, vai aparecer a Joyce Hasselman, vai aparecer Nando Moura e outros, né, discutindo esse assunto, criticando esse assunto, como se a reação deles não tivesse sido essa, diante da condenação por unanimidade no Lula. Eles vão simplesmente esquecer que eles estavam cantando vitória, né, que eles estavam subestimando o inimigo e vão continuar conversando com o público, né? É como se eles não tivessem tido essa reação, de uma maneira muito esquizofrênica. E o pior, vão continuar capitalizando em cima disso aí como eles estão capitalizando. Nando Moura é um músico, não é filósofo, não é jornalista, não é historiador. E ele não tem nada para dizer para o público. Vamos falar a verdade, gente. Ele pode ser um cara que sabe articular muito bem o discurso, mas ele está muito imaturo, ele não está entendendo a situação. Tá? Porque basta uma pequena vitória da direita sobre a esquerda para ele ficar fazendo um escândalo, para ele ficar fazendo todo tipo de deboche da esquerda, para ele ficar cantando vitória. A Joyce Hasselman realmente é uma jornalista muito competente, mas também tem muito que amadurecer. Por quê? Porque ela também tende a ficar cantando vitória muito cedo. Não é para se cantar vitória, gente, né? Esse processo pode ser revertido. Passou uma fase, agora é ficar atento para a próxima. Tem que estar, o inimigo está sempre ali, meu filho. É que nem a tentação do demônio, é que nem Cristo no deserto, né? O tempo todo você tem que estar atento, porque senão você cai, você envereda pelo caminho da vaidade. Você lembra no final do filme O Advogado do Diabo? Quando o Keanu Reeves aceita uma entrevista lá
de um suposto jornalista, e no fim era o diabo. Aparece lá o Al Pacino, né, quando ele diz: vaidade é o meu pecado preferido. É isso aí. Uma série de jornalistas que, embora estejam trabalhando para o bem, estão se envaidecendo a qualquer passo que se dá e que seja a favor do bem. Eles estão cantando vitória e proclamando aos quatro ventos, tocando trombeta, quando na verdade o processo, essa coisa não terminou e provavelmente não vai terminar. Enquanto estivermos no mundo, isso não vai terminar. O jogo do mal, ele vai estar ali sempre, ele é muito sutil. É como está nas cartas do diabo a seu aprendiz, o C.S. Lewis. Parece que essa gente não se informa, não lê, não trabalha a sua imaginação. O professor Olavo já explicou tantas vezes. Você tem que se tornar mais inteligente, não ficar fazendo torcida e não ficar só cuidando das atualidades. Você tem que buscar disciplinar a sua imaginação, o seu raciocínio e a sua capacidade de deduzir determinados tipos de consequências, né? Causa e efeito, antecedente e consequente. Meu filho. Você tem que deduzir que a coisa é muito imprevisível, que a coisa pode mudar de um dia para o outro, e que a primeira coisa a fazer é se fortalecer por dentro. Tal como fala o próprio Paulo Eduardo Martins, recorre a isso. O Felipe Moura está lá, ele procura manter a serenidade ali, porque ele sabe que, independentemente desse processo, você vai ter que continuar vivendo. Você tem que encarar aqui o Brasil quase como se fosse um campo de concentração, né? Leia o Viktor Frankl. Procurem saber lidar com essa realidade bruta. Não queiram cantar vitória e nem ficar enunciando soluções para o Brasil caso o Lula seja preso, caso a esquerda termine aqui no Brasil. Vocês têm que aprender, em primeiro lugar, aprender a conviver com o mal. E continuar fazendo bem mesmo que o seu entorno só faça o mal. Entendeu? Era mais ou menos isso.